Vem aí um período de emergência de crises de meados de abril até 3 de maio de 2024. Tudo isso por causa de uma lua cheia intensa no dia 23 de abril. Nesse vídeo eu vou explicar as consequências coletivas dessa lua cheia, que reverbera até 8 de maio, e também o que você pode esperar na vida pessoal e como se preparar melhor para essa fase de desafios, mas que também tem algumas oportunidades. Eu sou Vanessa Tuleski, a astróloga, e eu acho fascinante entender a qualidade dos momentos. A vida é um jogo de desafios e fluências. E agora a gente está entrando num período que sim, tem desafios, e eu vou explicar o porquê disso. No dia 23 de abril, nós vamos ter uma quadratura em T, que já é um aspecto altamente crítico na astrologia, uma configuração crítica, tendo na ponta desse T Plutão, que é nada mais, nada menos do que o planeta das crises, das disputas e das situações que emergem, muitas vezes provocando transformações. Eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de abril e eu já sinto essa configuração presente, porque quando a gente tem uma configuração importante no céu, ela já tem sinais antes. E a gente já está entrando nesse período intenso. Primeiro, quero me remeter ao vídeo em que eu falei sobre o eclipse e lua nova do dia 8 de abril. Vocês lembram que eu falei que seria um eclipse belicoso? Não demorou muito e começou um conflito envolvendo o Irã e Israel e outros conflitos em outros lugares. E tudo isso já próximo também agora dessa lua cheia, que é complementar aquele eclipse. A gente tem a lua nova, a gente tem a lua cheia. A lua nova pega um período de 30 dias. A lua cheia pega a segunda metade. E nessa lua cheia, a gente tem aqui coisas intensas emergindo. Então, no coletivo, a gente tem aqui um aumento, infelizmente, de violência, de situações de perigo. E isso não deve colocar você amedrontado dentro de casa, mas sim cauteloso, já que você sabe que está tendo um clima explosivo no ar. E no coletivo, infelizmente, são 2 semanas que serão complicadas. Na semana que vem, que é a semana da lua cheia, a gente tem o Sol numa quadratura com Plutão. E aí a gente tem liderança, Sol, que estão ali num momento, muitas vezes, extremamente autoritário. Além de tudo, nessa lua cheia, a gente tem uma oposição do Sol em Touro com a Lua em Escorpião. Aqui a gente vê temas financeiros emergindo e a pauta do T é o Plutão em Aquário, que são as situações coletivas de futuro, envolvendo toda essa questão aí também material e de poder. Nós vamos ter, nas próximas 2 semanas, começando na semana que vem, Marte numa conjunção com Netuno. Isso, para o coletivo, traz mais questões aí envolvendo chuvas. E o Sol com Plutão, infelizmente, é um aspecto, muitas vezes, de destruição. Além de tudo, nessa configuração Sol, Lua e Plutão, muitas vezes a gente tem também perdas de figuras importantes para o coletivo. Na última semana de abril, pegando já o início de maio, a gente tem Vênus numa quadratura com Plutão, que também é um aspecto que mexe com as relações e com o dinheiro, continua trazendo tensões nas relações diplomáticas. Então, realmente, a gente tem um período aí bem complicado pela frente em termos coletivos. Mas agora, em termos pessoais, o que você pode esperar deste período é que vão aparecer as crises que já estão engatilhadas. Então, vou dar um exemplo. Já tem uma situação que está ficando crítica lá no seu trabalho, isso vai ficar na cara, visível. Também é possível, especialmente na última semana de abril e início de maio, que a gente possa ter mexidas financeiras. Vou dar um exemplo qualquer. Você tem um inquilino de um imóvel, de repente o inquilino pede para sair. O que você precisa entender dessa configuração para você lidar melhor com essa fase? Você precisa entender que o grau de dramaticidade está muito alto, porque essa lua cheia tem uma lua em Escorpião. A lua em Escorpião tem um alto grau de dramaticidade, que às vezes a gente pode exagerar. A gente pode sim estar vivenciando uma crise, mas é preciso prestar atenção se a gente não está piorando a situação de uma certa maneira, ou ainda até piorando com as nossas atitudes. Então, por exemplo, se você tem uma situação de trabalho que está insustentável, se você não falar agora, você vai falar quando? Então, vão emergir situações nas próximas 2 semanas, que inclusive podem envolver pessoas próximas. Sabe quando começa a pipocar aquela notícia de fulano perdeu emprego, tal pessoa está com tal problema de
saúde, e aí a gente pensa, meu Deus, é o fim do mundo, olha só quantos casos, quantas situações complicadas. Por isso que é importante tentar manter a calma, manter algum grau de distanciamento nesse período, que também pede que a gente evite provocações desnecessárias, porque vocês já viram que é uma fase em que bateu, levou, e não é um bom período para você entrar em polêmicas aí em redes sociais. Você vai gastar sua energia e as pessoas vão estar aí com um ímpeto extremamente alto de combater e de brigar. Uma outra coisa que é importante é que aquela conjunção de Marte com Netuno, que começa na semana que vem, e que no coletivo pode ter a ver muito com águas, na vida pessoal pode ter a ver com situações em que a gente nem sempre controla. A gente está num período, inclusive, que a gente pode ter viroses. E viroses também, muitas vezes, provocam crises. Para mim, por exemplo, que trabalho fazendo vídeos, dando consultas, viroses é motivo de crise, sim, porque dificulta o meu trabalho, atrasa o meu trabalho. Então, a gente pode ter isso nessa semana da lua cheia, de 23 de abril, e na próxima também. Então, ao invés de você entender isso como uma punição, procure entender como um momento astrológico. E nos meus vídeos do céu da semana, eu vou pontuar também sobre os aspectos positivos, que eu não vou colocar agora para que esse vídeo não fique tão grande. E o mais importante aqui era passar um recado para você entender em que época que a gente está entrando, porque a astrologia, ela fala do céu como a meteorologia fala do tempo. Quando uma previsão meteorológica é feita, ninguém fala, poxa, você está falando que vai chover, vai ter tempestade, e eu não queria ouvir isso. A astrologia é a mesma coisa. A gente fala do céu, não porque a gente queira que aquilo aconteça, mas porque é o que vai acontecer, é o que a gente vê que está engatilhado. Se você achou esse vídeo útil, apesar desse conteúdo falando de crises, e crises às vezes também, eu lembro, são necessárias, deixa um like, um comentário para mim e me fala se você já está tendo alguma crise, porque a crise não é algo que surge do nada. Muitas vezes é algo que já está aí preparado, engatilhado, como eu falei. Um beijo grande e até o próximo vídeo.